Sejam bem-vindos, meus amados, para mais uma reflexão bíblica. Hoje falaremos sobre as manifestações do poder de Deus, ou os dons que manifestam o poder de Deus. Aos Coríntios, capítulo 12, primeira carta, Paulo escreveu o seguinte: porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e assim ele prossegue falando dos conhecidos 9 dons. 3 deles são considerados pelos estudiosos como dons de poder. Preferimos a designação de dons que manifestam o poder de Deus, porque é efetivamente manifestado o poder de Deus através deste dom. Por falar em poder, há sempre um fascínio, há uma tentação até com a questão do poder a nível humano, mas este poder não é o poder humano, é o poder divino. O ser humano já conheceu muito do poder bélico, poder físico, poder político, poder intelectual, etc. Poder de persuasão, poder econômico e por aí vai. Mas este poder de que trata esta lição, esta reflexão, é o poder de Deus. Um dos maravilhosos atributos de Deus é a sua onipotência. Ele é o Todo-Poderoso, conforme lemos em Gênesis 17:1. Eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Uma variação da significação deste Todo-Poderoso, ou desse El Shaddai, é exatamente o todo-suficiente. Todo-suficiente quer dizer, você está com uma necessidade e ele é suficiente para suprir todas elas. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com Abraão naquela situação em que ele estava agora esperando o cumprimento da promessa, já estava beirando aos 100 anos, e a sua esposa com 90 anos. Mas o milagre aconteceu, o menino nasceu, e então eles glorificaram a Deus, com toda certeza. Há uma expressão do salmista no Salmo 62:11 que proclama o seguinte: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Amém. Poder absoluto pertence a Deus. Na Bíblia podemos ver o poder dinâmico e autêntico de Deus manifestado em vários momentos, a sua capacidade absoluta e autoridade para dominar todas as coisas. Portanto, é sábio e é correto dizermos que Deus realmente está no controle. Glória a Deus. Como o salmista disse, o poder pertence a Deus. Há também o poder de Deus manifestado na criação. Salmo 148:5, também a manifestação do poder de Deus na manutenção da criação. Salmo 119:91, que diz o seguinte: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, falando de Jesus, o autor diz: o Filho que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então aqui está uma tremenda de uma declaração sobre nosso querido Mestre Salvador Jesus Cristo, ressurreto, reassumindo toda a sua glória e todo o seu poder, que aliás ele nunca perdeu, mas no tempo da sua encarnação, como diz Filipenses 2, ele esvaziou-se da sua glória e após a ressurreição ele novamente foi investido desse poder soberano. Então ele mesmo disse lá em Mateus 28:18, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Glória a Deus. Este poder de Deus está patente em vários episódios do Antigo Testamento que todos nós conhecemos, como, por exemplo, a passagem do povo pelo Mar Vermelho, a manutenção do povo de Israel durante 40 anos no deserto, água que saiu da rocha. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Aleluia. Tá? Nas Escrituras Sagradas encontramos a atuação de Deus de forma espetacular, realmente. No Novo Testamento também temos os milagres
de Jesus especialmente, tanto no ser humano, no corpo humano, em forma de cura divina, como também na natureza, transformando água em vinho, que mais? Andando sobre as águas, multiplicando pães, são maravilhas, são manifestações do poder de Deus. Senhor Jesus, ressurreto, então, disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Glória a Deus. Então Jesus manifestou o seu poder perdoando pecados, conforme Mateus 9,6, expulsando espíritos malignos, que mais? Operando curas variadas, como já dissemos, e ainda vários sinais como na natureza que já falamos. Como a igreja primitiva recebeu essa autoridade? Como que a igreja recebeu? Pela descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, prometido em Lucas 24, 47, 49 e também Atos 1 e 8, o Espírito Santo desceu, encheu a igreja de poder, o crente. Quando falo igreja, estou falando de vida, de pessoas, não de denominação e nem muito menos de templo físico. Deus, o Espírito Santo não enche casas, os espaços físicos, ele enche corações, ele enche vidas. Portanto, se você é acostumado a orar para que o Espírito encha a casa, não é bíblico isso, né? Não é pecado, porém não é bíblico, tá bom? Porque os crentes é que são cheios do Espírito Santo e não espaços físicos, tá bom? Amém? Amém, né? Glória a Deus. Como a igreja primitiva recebeu? Com a descida do Espírito Santo. Podemos ver como a igreja então cresceu e impactou o mundo todo de então. Alcançou o mundo em termos de evangelização, o mundo conhecido de então, porque havia um impulsionar do Espírito Santo com seu poder para que cumprisse Atos 1 e 8, que diz que era para ser testemunha, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isto aconteceu realmente. Glória a Deus. Temos um milagre já acontecendo logo no início da igreja primitiva, no ministério de Pedro, que está registrado em Atos 3, quando um paralítico foi curado divinamente. Isso impactou também o povo e com isso toda a multidão acreditou que realmente o reino de Deus estava presente entre os homens. No próprio evangelho nós encontramos Paulo dizendo que o poder de Deus está presente, ou ainda que o próprio evangelho é o poder de Deus, em Romanos 1 e 16. Para Paulo, a maior evidência do poder de Deus era a ressurreição do próprio Jesus, conforme lemos em Romanos capítulo 1 e versículo 4, por exemplo. E hoje, como pode ou como podemos ver essa manifestação do poder de Deus? Através, novamente, do Espírito Santo na vida da igreja, porque não esteve restrito somente à era apostólica, como muitos teólogos querem nos fazer acreditar. Não, nós temos visto a operação miraculosa de Deus durante toda a era da igreja e nos dias atuais também. E uma das manifestações mais patentes, mais firmes, incontestáveis do poder de Deus é quando uma alma nasce de novo, ou seja, quando uma pessoa nasce de novo. Em João 1 e 12 diz que tantos quantos, não importa quantos nem quando, aceitarem a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha aí, o poder de Deus para ser filhos de Deus. E ainda nós vamos ter também o poder de Deus manifestado hoje através dos dons espirituais, que alguns, como eu disse, não acreditam mais, mas os pentecostais proclamam com alegria, com viva fé, que esses dons ainda estão em evidência, estão em vigor, e é para hoje, para quem crê. Se você acredita, receba em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 12, primeiros versículos, nós vamos ter a descrição de alguns dons, a menção, melhor dizendo, de alguns dons. 3 deles nós vamos mencionar na sequência, que são os dons chamados de poder, ou dons que manifestam o poder de Deus. Aleluia. Mas será que com este poder que a igreja tem, os crentes também, os poderes do mal foram totalmente destruídos e não existem mais? Ou ainda a pergunta é, e as potestades do mal ainda possuem poder? Sim ou não? Sim, ainda possuem poder. Se existe poder nas potestades malignas, como podemos lutar? Mais uma vez, é com a capacidade que o próprio Espírito de Deus nos dá, não com armas humanas, como ensina Paulo. Então, sim, o poder de Deus, concedido aos anjos caídos, mesmo depois de caído, eles detêm ainda, eles
ainda tem algum poder. Evidentemente que o poder absoluto, como nós sabemos, pertence a Deus e somente a Deus. Todos os espíritos malignos, apesar de seus poderes, estão debaixo do poder maior, que é o poder de Deus e de Jesus, que já os derrotou, inclusive, na cruz do Calvário. Aleluia! Esta verdade nos consola, sim, a respeito de todas as nossas tribulações da vida, porque Deus, repetindo, não perdeu o controle, Ele está no controle. Com os nossos olhos fitos, então, na promessa das fiéis promessas, aliás, do nosso Senhor, fortalecidos com seu poder, somos encorajados a viver vidas vitoriosas, cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da fé, diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12. Aleluia! E aí nós vamos entrar então para os dons que manifestam esse poder de Deus nos dias atuais. Glória a Deus! Lá nos versos 9 e 10, 1 Coríntios 12, que já lemos, fala desses três poderes. Desses três dons de poder. Dom da fé, dons de curar no plural e dons também no plural de maravilhas ou de milagres. Deus escolheu compartilhar parte do seu soberano poder com seus servos através da manifestação de todos os dons espirituais, principalmente do dom da fé, de curas e operações de maravilhas. Repetindo, todos os dons espirituais, todos eles são manifestações do poder de Deus, mas de uma forma toda específica e mais ostensiva e mais visíveis, temos então o dom da fé, de curas e de maravilhas. Pensemos então um pouquinho mais a fundo sobre o dom da fé. Em que consiste? Se buscarmos no dicionário de teologia sobre a palavra fé, vamos encontrar definições do tipo persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Firme fundamento das coisas que se esperam, assim por diante. Mas Jesus também falou de um tipo de fé que remove montanha, em Mateus 17 e 20, por exemplo. É uma fé, no caso do dom da fé, é uma fé genuína, que resulta nessa grande maravilha. Nada vos será impossível, disse Jesus, desde que tenhamos o dom da fé. Esse tipo de fé se entende como sendo distinta, ou seja, diferente da fé humana, da fé naturalmente natural. Da fé natural. É diferente também da fé salvífica mencionada em Efésios 2:8, é diferente do fruto do Espírito, que também é chamado de fruto da fé, ou um gomo do fruto lá da fé, que lá tem mais a ver com fidelidade, e é igualmente diferente do conteúdo doutrinário da vida cristã, conforme Gálatas 1:23 também. Lá em Gálatas, aliás, está escrito sobre Paulo. Testemunhavam naquela ocasião que aquele Paulo, que antes procurava destruir os cristãos, agora prega a fé que tentou combater, ou que combatia. Então, pregar a fé é pregar o evangelho. Todo o corpo doutrinário do evangelho também é chamado de fé. Há várias designações, portanto, na Bíblia Sagrada sobre a palavra fé. Mas o dom da fé é algo especial. Trata-se de uma fé realmente especial, miraculosa. É a fé para operações sobrenaturais comunicadas pelo Espírito Santo de forma direta, sem intermediários, capacitando o crente a crer em Deus para realizações de coisas extraordinárias, tanto na cura divina do corpo, como da alma e também do espírito. Aleluia. Então esta é a fé, dom da fé, que está sempre associado, então, como já vamos antecipando, às maravilhas, dom de maravilhas, e também à cura divina que vem na sequência. Para dons de curar, nós vamos entender o seguinte: é um dom do Espírito Santo para que o crente e a igreja possam experimentar esse milagre, cura direta. Como já temos dito, não é a cura mediante remédios, mas é a cura, operação direta. Tá? Quando a fé entra em ação e traz essa cura, por exemplo, né? Associando então o dom da fé com a cura divina. Alguns exemplos bíblicos de fé. Por exemplo, Moisés diante do Mar Vermelho. Ele disse aos israelitas: estes egípcios que vocês estão vendo, nunca mais os vereis. Foi pela fé. E disse também: fiquem calmos,
o Senhor pelejará por vós. Está lá em Êxodo capítulo 14. Um dos mais icônicos manifestação do dom da fé também foi o manifestado por Josué, lá no capítulo 10, quando orou e ordenou que o sol parasse. E no livro de Daniel, pelo menos duas passagens realmente nos impactam. Uma delas é no capítulo 3, quando 3 jovens, pela sua fé verdadeira, como dom da fé, enfrentaram todo o império que estava lá reunido pelos seus grandes representantes, adorando uma estátua feita de ouro por Nabucodonosor. Mas eles ficaram firmes, está em capítulo 3, 13 a 30. Aqueles 3 jovens foram então lançados na fornalha, mas foram preservados porque demonstraram fé sobrenatural realmente naquele momento. E o outro caso é Daniel, quando também havia um decreto proibindo que alguém pedisse alguma coisa durante um prazo de 30 dias a outro deus, ou que não fosse ao rei ou a outro rei. Mas Daniel continuou no seu ritmo de vida, a sua rotina, orando ao Deus do céu, orando ao Altíssimo. Não por afronta, mas apenas seguiu a sua rotina. Então foi denunciado e lançado na cova dos leões. Você sabe toda a história. Na manhã seguinte ele estava vivo, sem uma lesão sequer. E os leões estavam famintos sim, tá bom? Porque depois trituraram seus inimigos, você deve conhecer a passagem. Mas ele disse que o anjo do Senhor foi mandado lá para fechar a boca dos leões. Foi pela fé, dom da fé é um exemplo também. Há outros casos, por exemplo, a descrição de Hebreus 11, versículos vários, quase todo o capítulo fala de pessoas que viveram pela fé. Mas especialmente no final desse capítulo temos pessoas que morreram pela fé, deram a sua vida, sofreram, foram desprezados, exilados, maltratados, morreram realmente, foram cerrados pelo meio, diz a Bíblia, apedrejados e tudo mais, pela fé, mas mantiveram a sua fidelidade. Ainda lemos em Juízes o caso de Sansão, que em um dado momento estava com sede, morrendo de sede realmente, pediu, orou a Deus e Deus feriu, diz o texto, uma caverna, um buraco na terra ou na pedra, e a água saiu para que ele pudesse dessedentar-se. O caso típico do Elias, que foi sustentado pelos corvos durante um bom tempo, pelo menos uns 3 anos, eu creio lá, porque a fome toda durou 3 anos e meio, quase 3 anos, um bom tempo, lá sustentado por corvos que levavam para ele a comida diariamente. Glória a Deus por isso. Então aqui está uma relação rápida de alguns exemplos de fé. Fé como dom da fé. Aquela fé que remove montanhas, fé extraordinária. O segundo dom que compõe o grupo dos dons que manifestam o poder de Deus é chamado de dons, no plural, dons de curas ou de curar. No grego está, portanto, lá no original grego está no plural. Dons de curar. Este dom é multiforme na sua constituição e na sua manifestação. Por que multiforme? Porque aparece no plural. Tá? E pode ser pelo fato de que há muitas enfermidades diversas no mundo, no ser humano, doenças e enfermidades, mas também a multiplicidade ou ainda a tríplice composição do ser humano. Somos corpo, alma e espírito, e aí cada tipo de manifestação, evidentemente, demanda um tipo de ação, de atitude, de comportamento, de palavra, de expressão, com certeza. Então, este plural pode indicar isso. Repetindo, é um dom multiforme, tanto na constituição quanto na manifestação também. Pode ser entendido como a manifestação do poder sobrenatural do Espírito Santo para a cura das doenças e enfermidades do corpo, da alma e do espírito, por exemplo, como dizia o pastor Antônio Gilberto. A operação destes dons pode ser constatada de várias maneiras, através, por exemplo, de algo associado, uma palavra de ordem, como encontramos em 3:6, Pedro ordenando ao paralítico, levanta-te e anda. Outra, ainda em Atos mesmo, 9:34, Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te. Então o dom da cura pode estar realmente associado a uma palavra de ordem. Por esse motivo é que dizemos que um dom está associado ao outro. Aí entra, por exemplo, a profecia, a palavra verbalizada, com certeza. Ainda temos no ministério de Paulo,
lá no Atos capítulo 14, está escrito assim: um paralítico lá da cidade de Listra, ouviu Paulo pregar, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Então, novamente, uma cura divina através da palavra falada, ou mesmo pela imposição de mãos também que pode acontecer. Isto podemos constatar no ministério de Jesus e também nas orientações dos apóstolos para a igreja. Os dons de curas contemplam o ser humano como em sua totalidade, como já dissemos, em corpo, alma e espírito, enquanto que o dom, por exemplo, da fé abrange apenas o homem. O dom de maravilhas, que vamos ver na sequência, abrange toda a natureza. Então essa é a grande diferença entre o dom da fé, ou melhor, dons de cura, que cura o ser humano, certo? E o dom das maravilhas. Com os dons de curas, podemos dizer que se cumpre o propósito de Deus de libertar os enfermos e de desfazer as obras do diabo. Está escrito em 1 João 3:8 que Jesus, quando viesse, veio para destruir as obras do diabo, para desfazer. Os dons de cura são dados por Deus visando a cura sobrenatural da enfermidade. Repetindo, quando falamos de cura, então é direta, né? Então esses são os dons da cura mesmo, direta, pela fé, sobrenatural, sem intervenção humana, como está escrito em vários textos da Bíblia Sagrada, Atos 10:38, Lucas 6, Atos 8, 6 e 7, por exemplo. Glória a Deus. Uma importante consideração deve ser feita aqui. Não se deve entender que além que mesmo possuindo esse dom, alguém possa curar a todas as pessoas, mesmo porque, como temos dito, ninguém possui o dom. Quem possui esse dom é o Espírito Santo, que usa essas pessoas em dado momento para um fim proveitoso. Tá? Devemos sempre considerar a soberania de Deus nas questões da cura divina, porque há casos em que, por exemplo, Paulo em Malta, Atos 28, 8 e 9, diz o texto sagrado que trouxeram todos os enfermos da ilha. E o finalzinho do versículo 9 diz: e foram curados. Todos foram curados. Mas, lendo as epístolas, por exemplo, nós vamos encontrar em 2 Timóteo 4:20, que ele deixou Trófimo, seu colega de ministério, doente em Mileto. Então, não quer dizer que a cura era para todos, curar alguém, porque é vontade ou não de Deus curar naquele momento. E também há menção de que o Timóteo, o apóstolo, aceitou que ele tinha uma enfermidade e aconselhou ele a certos medicamentos caseiros, como, por exemplo, um pouco de vinho, não apenas água. Está lá em 1 Timóteo 5:23. Ou seja, Paulo não curou o Timóteo, porque ele não era um curandeiro, e não era ele que fazia, e sim Deus na sua soberania. E o Paulo menciona os seus problemas estomacais e as suas frequentes enfermidades, como já vimos em uma aula algum tempo atrás. A cura divina realmente acontece dentro da vontade de Deus, seja pela imposição de mãos ou então pelo dom de cura divina. Vai acontecer quando Deus realmente achar que deve ser, e vai acontecer. E finalizando, nós vamos falar um pouquinho sobre dons de operações de maravilhas ou milagres. Está lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E o que é o milagre? São todas as intervenções sobrenaturais, portanto, de Deus, na ordem natural e normal na natureza. Ficou redundante? Pois é, são intervenções sobrenaturais na ordem normal da natureza. Mais uma vez, aparece o plural para esses dons. Então, junto com os dons de curar, estes dons estão no plural também. Dons de maravilhas ou dons de milagres. Amém. São manifestações também, novamente, múltiplas do poder de Deus. Naturalmente, os milagres ou maravilhas acontecem em conjunto com outros dons, o dom da fé e, às vezes, as próprias curas divinas também. Os exemplos bíblicos que se pode classificar como maravilhas são abundantes na Bíblia Sagrada.
no Antigo Testamento e no ministério de Cristo também. No relato de Atos dos Apóstolos, você vai ter, como já falamos anteriormente, dois relatos de ressuscitação de mortos. Um está em Atos 9:40, que é a Dorcas, no ministério de Pedro, e o outro está em Atos 20, versos 9 e 10, o Eutico, que estava num culto, caiu do terceiro andar porque cochilou na janela, foi levantado morto, Paulo orou por ele, abraçou ele, diz o texto, e disse para eles: fiquem tranquilos, não se alvorocem, pois ele está vivo, ou seja, recuperou a vida. Glória a Deus. Muitos outros testemunhos de milagres ou maravilhas são abundantes por toda a Bíblia Sagrada. Mais uma vez nos lembramos da passagem pelo Mar Vermelho, a multiplicação do azeite da viúva, lá em 2 Reis capítulo 4, por orientação e ministério do Eliseu, que nem foi presente. A mulher que tinha necessidade foi visitar o profeta nem saiu de casa, apenas orientou ela como devia fazer. E certamente orou e pediu a Deus o milagre. E aconteceu. O azeite foi multiplicado de tal forma que depois a mulher voltou, depois que fez tudo que ele havia orientado, emprestou vasilha de todas as pessoas, encheu a partir da sua única botija de azeite que possuía em casa, multiplicado agora pela bênção de Deus. Então é um dom realmente de maravilha que aconteceu lá. E então Eliseu disse para ela: agora, venda o azeite, pague a dívida que você tem e viva do resto. Foi suficiente para viver o resto de sua vida. Glória a Deus por isso. Então, dom de maravilhas operando lá no Antigo Testamento também. O fenômeno do sol que parou pode ser tanto um milagre do dom da fé, quanto também, como já dissemos, o dom de maravilhas. Aleluia. Ou não. Evidente que foi, sim. Não temos dúvidas de que quem mais manifestou os dons de milagres ou maravilhas foi Jesus. Falando das ressuscitações, ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, que já estava 4 dias sepultado e já cheirava mal, mas ele ressuscitou, e evidentemente também a sua própria ressurreição, Jesus Cristo, nosso Senhor, ao terceiro dia, o milagre, ou seja, a operação de maravilhas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então o autor da vida, como diz Atos 3:15, não poderia ser retido pela morte. Ele ressuscitou. A maravilha das maravilhas, o milagre dos milagres. Jesus ressuscitou. E porque ele vive, podemos crer sim no amanhã, como a gente tem cantado muito ultimamente. Como pentecostais, cremos que estes dons, como temos dito frequentemente, são para hoje. Estão em pleno vigor e à disposição da igreja. Primeiro, para a glória de Deus. É bom lembrar que João 2:11 diz que o primeiro sinal realizado por Jesus foi para manifestar a glória. Eu vou ler o texto que diz assim: este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Partimos deste princípio de que todo milagre é primeiramente para manifestar a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Vivendo em tempos tão difíceis como Paulo profetizou lá em 2 Timóteo 3:1, onde muitos ataques à fé de pessoas, de instituições são abundantes, nós precisamos realmente buscar mais e mais estes dons manifestados na igreja, e eles não deixaram de ser manifestados, apenas há uma escassez por conta da falta de fé e da falta de busca. Então que Deus nos desperte cada dia mais a crer, a buscar e vivenciar tais dons. Assim Deus será glorificado e as nossas vidas serão edificadas. Amém.